Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio número 8, quarto episódio da segunda temporada do Arthur Cury Podcast. Dessa vez com uma convidada, nadadora da seleção brasileira, campeã brasileira absoluta, terceiro sargento da Marinha, na modalidade de Life Saving, minha companheira de equipe do Minas Tênis Clube, Luana Obino. Seja muito bem-vinda, minha cara. Fala galera, tudo bem? Primeiro agradecer ao Nadal, meu parceiro de equipe, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para poder conversar um pouquinho com ele sobre natação, sobre a vida no esporte e mais umas coisas aí. Que isso. Obrigado, Lu, você por ter vindo. Tenho certeza que o pessoal vai adorar te conhecer. E para o pessoal que não sabe, meu apelido aqui na equipe é Nadal, porque dizem que eu sou bem parecido com o Rafa Nadal. Então, só para vocês saberem aí, que me chamam de Nadal, Nadalzinho, né, Lu? Sim. Inclusive, já sugeri a mudança de nome no podcast para Nadalzinho Cast. Nadalzinho Cast. Nadalzinho Cast. Isso é legal. Mas então, Lu, conta pra gente como começou a sua carreira na natação. Você teve ídolos? Então, vamos dizer, minha carreira na natação começou muito cedo. Eu sempre nadei desde criança. Eu acho que eu comecei a nadar tinha uns 4, 5 anos. Mas por mais saúde, porque meus pais tinham isso que a gente tinha que aprender a nadar. Tenho uma irmã mais nova e que pelo menos a gente tinha que aprender a nadar para não se afogar, né? Então a gente começou bem cedo e eu fui tomando gosto pela coisa. Fui nadando em vários lugares diferentes, até que eu cheguei e comecei a treinar em um clube que tinha uma equipe de natação. Só que eu não estava nessa equipe, eu era muito mais nova, eu era aquela criança que nadava 3 vezes na semana. Eu nadava segunda, quarta e sexta, sei lá, uns 2.000 metros por dia, e olhe lá. Só que eu sempre acompanhava os mais velhos. Eu sempre vi os resultados deles nas competições. No iate, que eu treinava em Brasília, no Iate Clube de Brasília, tinha muitos campeões brasileiros. E eu falava, nossa, um dia eu quero ser que nem eles, eu quero ser campeã brasileira. Poxa, isso é muito legal. E aí eu acho que foi quando virou uma chavinha na minha cabeça e eu entendi que eu queria aquilo, entendeu? Que eu queria fazer aquilo, vamos dizer assim, profissionalmente, que eu queria me dedicar àquilo e ser uma atleta de alto rendimento. E além disso, lá em casa, a gente sempre foi muito fissurado em esporte. A gente sempre acompanhou muito esporte. Então, desde pequena, eu cresci assistindo natação. Sempre quando tinha Mundial, Olimpíada, PAN, eu parava para assistir, porque aquilo ali era demais para mim. Eu falava, nossa, isso aqui é muito legal. Eu quero ser que nem esses caras quando eu ficar mais velha. Então, acabou sendo uma coisa natural. E também de eu estar no lugar certo, na hora certa, de encontrar pessoas que fizeram ser possível eu ser uma atleta de alto rendimento. Legal, Lu. Você competiu ou praticou outros esportes também? Teve ídolos da natação ou de outros esportes que te motivaram a seguir essa carreira? Eu sempre fui uma pessoa muito de esporte. Eu pratiquei, sim, outros esportes. Eu já fiz handball, já fiz vôlei, eu já fiz futsal e sempre fazia natação. E aí eu meio que fazia normalmente 2 ao mesmo tempo, natação e outro. E chegou numa época que eu tive que escolher, que eu lembro que eu fazia natação e handball ao mesmo tempo. E foi quando eu decidi que eu queria realmente ser nadadora. Daí eu deixei o handball de lado e eu comecei a fazer só natação. E sim, eu tenho ídolos, óbvio. No Brasil, eu falo, eu adoro a Hortência, né? Hortência do basquete. As meninas do vôlei, Paula Pequeno, Jaqueline, Fabi, essa geração do ouro olímpico, né? Então, e na natação, obviamente, o Phelps é o cara, para mim, fora da curva, que eu falo que eu acho que não vai ter ninguém igual ele. Então, e eu acompanhei, né? Eu cresci vendo, então sempre foi muito inspirador para mim.
E Lu, conta pra gente, como é que foi a sua evolução na natação até você começar a se destacar no Brasil? Então, eu comecei a treinar mesmo, assim, de segunda a sábado, quando eu entrei no Infantil 1, que foi realmente quando eu decidi que eu queria ser nadadora, né? Queria fazer parte do alto rendimento. E deu tudo muito certo para mim, porque no primeiro ano que eu comecei a treinar, eu já fui campeã brasileira. Eu fui campeã brasileira infantil de 50 livres, no meu segundo brasileiro, né? Porque tinha o brasileiro do meio do ano e o brasileiro do final do ano. Então, eu já fui campeã brasileira de 50 livre e vice do 100. E desde então eu nunca deixei de ganhar medalhas em brasileiro. Mas eu ganhei em 2009 a primeira vez. E fiquei muitos anos sem ganhar, porque eu nadava bem, mas eu nunca era a fora da curva. Eu fazia tempos ok, tempos de medalhista, mas nenhum tempo fora da curva. E eu lembro que teve até uma época que eu comecei a me questionar se eu realmente era boa nisso. Porque, ser medalhista brasileira é bom? Nossa, é muito bom. E não é qualquer um que consegue. Só que eu nunca conseguia ser a primeira e eu perdia e eu não gostava de perder. E a minha geração era muito forte, que é 96, né? Na minha época era muito forte. Uhum. E a geração que vinha atrás, a de 97, também era muito forte. E eu Uhum. bem perdia para algumas meninas de 97. E aí eu lembro que teve um tempo que eu sentei e conversei muito com o meu preparador, porque eu falava, nossa, eu não sou boa nisso. Eu treino, e eu só tomo um pé na cara, eu fico em segundo, tomo um pé na cara, e aquilo me irritava tanto. Uhum. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Só que até eu entender que cada atleta tem uma evolução diferente, tem um pico de evolução diferente, demorou, sabe? Porque era nova, Uhum. tinha o quê? 17 nessa época, 17, 18 anos. Eu não Uhum. entendi essas coisas, a gente queria o resultado, né? E Uhum. aí acabou que isso foi 2013, mais ou menos. Que aí, em 2014, eu comecei a ter meu pico. Porque as meninas da minha idade tiveram esse pico muito, muito mais novas que eu. E aí, em 2014, eu comecei a ter esse pico. Foi no ano que vamos dizer assim, eu comecei a ser fora da curva. Eu ganhei brasileiro júnior, sendo júnior 2 primeiro ano. Eu bati Nossa. recorde sendo júnior 2 primeiro ano. Então, ali foi meu pico e que foi começou a acender uma luz na minha cabeça que era aquilo e que se eu continuasse daquele jeito eu tinha uma chance de ir para as Olimpíadas, porque eu estava evoluindo muito. E foi assim, 2014 foi muito bom. 2015 foi melhor ainda, porque eu de novo fui campeã brasileira e fiz um tempo meio absurdo para minha idade, né? Que eu fiz 55,40 com 18, 19, Nossa. bem forte, né? E esse tempo me credenciou para tentar lutar por uma vaga olímpica, né? Eu estava ali entre as melhores, se eu não me engano, eu estava com quarto melhor tempo do Brasil. Então, Nossa. foi nessa idade ali, 18, 19 anos, que eu tive o tão sonhado pico de evolução. Uhum. Que eu fora da curva, né? Que eu fiz tempo fora da curva, ganhei minhas primeiras medalhas de absoluto, né? Então, foram anos bem, bem especiais para mim, 2014, 2015. Caramba, que legal, Lu. Legal essa evolução e ver que demorou, não foi de uma hora para outra e você sempre foi super rápido e tudo mais, igual muita gente acha. Mas logo mais eu vou tocar no assunto Rio 2016, porque eu sei que você brigou pela vaga e tudo mais, e logo Esse é mais chegamos lá. o lado. Mas, Lu, primeiro eu queria falar sobre o trabalho técnico, que é algo muito importante e que hoje, estando na elite, a gente que está todo dia treinando em busca, né, de seleções, em busca de estar ali no topo, realmente, a gente preza muito pelo trabalho técnico. Então, eu queria perguntar para você, como foi seu trabalho técnico
durante as categorias de base até você até você chegar na categoria sênior, se você sempre focou muito nessa parte, e seus educativos favoritos para Crau e Borboleta. Olha, voltando um pouco, assim, até é mais difícil lembrar quando eu era mais nova, mas eu acho que quando eu era mais nova, não tinha tanto isso de focar muito na parte técnica. Óbvio que tinha educativos, a gente fazia, mas eu acho que não era o foco do treino. Até porque eu falo, quando você é mais novo, você aguenta qualquer coisa, né? Você vai, fica rodando que nem roda e nem sente, né? Então, eu acho que isso ficou, assim, uma coisa mais importante, vamos dizer assim, quando eu fui ficando mais velha, quando eu comecei a ter mais consciência de nado até, minha própria, sabe? Porque quando você é mais novo, é muito difícil você ter uma consciência, assim, de nado. Você sabe, obviamente, como é a técnica, mas ter a consciência eu acho que é mais difícil. Então, acho que quando eu fui ficando mais velha, ali realmente os 18, 19, 20, que eu até comecei a ter uma cabeça diferente para natação, sabe? Foi quando eu comecei, acho que, dar mais importância, sabe? A parte técnica, porque a gente vê que é uma coisa que faz muita diferença. Eu lembro que até nessa época eu comecei a fazer um trabalho com 19 anos, né? Comecei a fazer um trabalho específico só de virada. Tinha dias que eu não tinha treino, eu ia no clube sozinha, só para fazer educativo de virada e saída. Virada e saída, eu ficava sozinha fazendo educativo de virada e saída. Porque, ainda mais para mim, que sou velocista, né? Isso são detalhes que fazem muita diferença. Qualquer centésimo ali que eu consiga melhorar já vai me ajudar bastante. Mas hoje, meus educativos preferidos. Esse serve tanto para cal quanto para borboleta. Eu gosto de fazer muito braçada submersa. Braçada submersa com snorkel e até às vezes eu saio da posição da cabeça para eu conseguir ver a minha posição de braçada, para ver se está entrando no lugar certo, se está puxando certo. E eu gosto de fazer mesmo, sabe? Para eu ver, tá, entrou no lugar certo, na hora certa. Então, hoje em dia, esse, tanto para cal quanto para borboleta, é meu educativo preferido, braçado submerso. Outro de borbo que eu gosto muito, 3 pernadas para cada braçada. 3 pernadas para uma braçada. Isso eu gosto bastante. E de crawl, 2 braçadas com o braço direito, 2 braçadas com o braço esquerdo, 4 braçadas normais. É bom para coordenar o nado, né? Ver posição de entrada. Então, esses são os que eu faço mais e que tem me ajudado bastante a melhorar a técnica do meu nado. Perfeito, Lu. De borboleta é aquele que você faz uma abraçada, aquele para você focar mais na estabilização, 3 pernadas. Como que é? Pode explicar mais um pouquinho? Eu gosto de fazer sempre Ou de educativo borbo. snorkel, né? Que fica mais fácil. Então, você vai fazer Uhum. a posição de puxar a abraçada, daí você vai fazer 3 pernadas e puxar uma abraçada. Daí desliza. Aí 3 pernadas, Ah, sim. uma abraçada. Aproveita o deslize da abraçada. Perfeito. Legal. Vou fazer amanhã no treino. Porque às vezes a gente tá tão acostumado a fazer o mesmo educativo, daí você vê um novo que parece ser bem legal e, pô, massa, vou testar. Eu acho Acaba que esquecendo que tem outros. os educativos são válidos, sabe? Que cada um vai corrigir uma coisa diferente. Então, não É. fazer uma coisa diferente. Uhum. E Lu, você tá na Marinha hoje, só que numa modalidade diferente, de life saving. Conta para E, o pessoal sobre essa sua modalidade e eu queria que você contasse sobre um teste que você fez para entrar na Marinha. Você tá, desmaiou? É isso mesmo? Conta pra gente. a primeira e única vez da minha vida que eu desmaiei. Vou começar primeiro pelo teste. Para entrar na Marinha, na modalidade que eu tô atualmente, que é o Life Save, você precisa passar por algumas provas antes. São 3 provas, no caso, né? Na minha época, quando eu entrei. Na verdade, quando eu tentei entrar, era um tiro de 50 livre, um de 50 submerso, sem respirar, e um tiro de 400 de corrida. Daí tudo bem, fiz o tiro de 50 livre,
fui muito bem, né? Sou velocista, então esse eu tirei de letra. Só que tinha outras pessoas disputando e ia ser uma disputa acirrada, né? E uma das pessoas que estavam comandando, né, esse teste falou que a prova de submerso poderia ser um desempate, porque para você passar, vamos dizer assim, só precisava fazer 50 metros de submerso sem respirar. E tudo bem, ok. Só que falaram, não, mas talvez essa prova seja desempate. E eu sou muito competitiva, eu não gosto de perder. Eu falei, eu vou dar minha vida, eu vou dar meu sangue, mas eu vou ser a pessoa que vai fazer mais submerso. Então lá fui eu. Isso foi na piscina longa, né? Piscina de 50 metros. Nossa. Fui fazer meu submerso. 50 metros, fiz, sem respirar. Tranquilo. Eu falei, vou mais. Virei embaixo d'água, saí. Fui ondulando. Eu acho que chegou uma hora que eu nem sabia, que o meu subconsciente gritou, sobe, Luana, sobe. E daí, na hora que eu subi, eu apaguei. Nossa. Porque me contaram. Então, eu fiz 75 metros de submerso sem respirar na piscina longa. E daí, na Meu Deus. para pegar o ar para voltar, eu caí, desmaiei. E eu não lembro disso. Eu só lembro quando eu já estava sentada na borda da cuspindo água, porque eu engoli muito. Nossa senhora. Meio traumatizante para mim, vamos dizer assim, que eu nunca tinha desmaiado, né? E eu desmaiei por falta de ar, então foi muito, assim, foi bem difícil. E Pô, para o depois, pessoal que está assistindo que não sabe, eu fiz um desafio de 75 submersos na curta, piscina de 25, com pé de pato. Já foi difícil. Imagina na piscina de 50 sem pé de pato. Meu Deus. bem difícil. Falei, traumatizante. E depois eu ainda fui fazer o tiro de 400 de corrida depois de ter desmaiado. Então, assim, eu terminei, Nossa. nossa, morta. E para finalizar, eu não consegui entrar na Marinha dessa vez. Nossa. Aí Eu não, foi no ano seguinte que você conseguiu? eu entrei em 2023, foi ano passado, demorou 2 anos. Daí eu fiz de novo o processo seletivo ano passado e aí eu consegui entrar. Nossa. E o processo seletivo foi o mesmo? Foi o mesmo, só que obviamente eu não fiz 75 metros, eu já sabia meu limite, mas para Uhum. 50, aí 50 submerso e um de 400. Só que daí o submerso eu não fiz 50, eu fiz 60 metros, que aí eu já entendi que esse era o meu limite na piscina longa, né? Uhum. E Lu, pode contar para a gente um pouquinho sobre a modalidade life saving e suas diferenças com a natação, que Tá, não tem nada a ver, né, praticamente. é bem diferente, mas e assim, é bem diferente e bem mais difícil que natação. Então, são várias provas, tem provas tanto na piscina quanto no mar. E nadadores conseguem fazer life saving porque tem muita coisa que envolve natação no life saving. Só que, vamos dizer assim, a natação com várias coisas a mais. Uhum. Então, por exemplo, tem provas que a gente carrega um boneco. A gente chama o boneco de Bob, né? E o boneco chega a ser mais pesado que eu. É muito técnico Difícil, né? também. É difícil, é muito técnico e é uma modalidade que exige muito treinamento, porque tem toda uma técnica para você tirar o boneco do fundo da piscina, porque ele não é leve. A nadadeira que a gente usa, o pé de pato que a gente usa, não é um pé de pato convencional, é um pé de pato que a gente tem que passar sabão no pé para conseguir colocar Nossa. apertado. Ele é o triplo do tamanho de um pé de pato que a gente usa normalmente. E é uma modalidade que exige muito fôlego. Por isso que uma das provas para poder entrar do processo seletivo é um de 50 submerso, porque exige muito fôlego, muita apneia, né, para fazer. Tem uma das provas, 100 metros. É assim, Uhum. é um tiro de 50, são 50 metros nadando,
Daí você faz a virada, você ondula 17,5 metros. Você pega o boneco no fundo da piscina e você carrega o boneco até o final, né? Nossa, É, complicado, hein? Nossa. é muito bem exigente, mas eu gosto, sabe? Porque é Uhum. diferente. E eu gosto de me desafiar, sabe? Fazer coisas diferentes, sair da zona de conforto, vamos dizer assim. E como você equilibra essas responsabilidades da Marinha com a sua carreira de nadadora profissional? Então, o bom é que dificilmente tem um choque de competições, né? É muito difícil eu ter uma competição da Marinha no mesmo dia que eu tenho uma competição de natação. É, então, acaba sendo tranquilo. Tem vezes que eu tenho que ir na Marinha, né? Porque até para treinar, né? Porque não é uma coisa que eu faço no meu dia a dia, treinar para o life saving. Então, tem vezes que eu pego ali uma semana e daí eu treino. Só que como envolve natação também, então eu não fico sem nadar. E vai chegando perto de competição de life saving, eu pego o boneco, né, o Bob, daí faço uns treinos mais técnicos, é, pegando o boneco, carregando ele por alguns metros, para não perder essa noção, né? Para Uhum. não perder. Na natação a gente fala, a gente não fica sem nadar para não perder a sensibilidade, né? Uhum. Assim, para não perder a sensibilidade do esporte, do life saving. Você faz polimento daí para essas competições de life saving? Eu não faço, porque acaba que, pelo menos as últimas que eu tive, sempre casou com a de natação. Ah, que bom. Então, eu aproveitava o polimento de natação, do Troféu Brasil, do Finkel, e já emendava na de Life Saving. Então, Uhum. por enquanto tem sido tranquilo. Mas também eu sou nova, né? Vamos dizer assim, tem um ano de Sim. marinha, tem muita Uhum. coisa para rolar, muita competição para eu participar, muitas medalhas para serem ganhas. Com certeza. Lu, agora indo mais para o assunto Olimpíadas, porque esse ano a gente teve a nossa seletiva olímpica, nossos colegas de equipe que classificaram para a Olimpíada vão viajar essa semana já para Paris, mas eu queria voltar um pouco no tempo. A gente mencionou Rio 2016. Conta para a gente sobre a sua experiência no Rio 2016, porque você ficou muito perto do revezamento 4 por 100 livre e você era muito nova. Conta Sim, para a gente. é, vamos lá. Isso é uma coisa bem. Foi uma experiência muito difícil, vamos dizer assim, mas uma coisa que me fez crescer muito, sabe, no esporte. Como a gente já tinha falado antes, 2014, 2015 foram os anos que eu tive meu pico, né, de desenvolvimento em relação a tempo na natação. E comecei a fazer tempos que me botavam em final de absoluto. E eu tinha 18, 19 anos na época, era bem nova, assim, vamos dizer. E junto com o meu técnico naquela época, a gente começou a ver essa possibilidade, que existia a possibilidade de conseguir a vaga. E foi uma coisa muito natural essa evolução, né? Foi acontecendo, acontecendo, e chegou no ponto que a gente viu, a gente acho que dá. E daí a gente foi treinando, treinando, treinando. Isso naquela época, o Brasil tinha duas seletivas, né, para a Olimpíada. Foi o Open de 2015, de dezembro de 2015, e o troféu Maria Lenk, né, que foi até na piscina que foi as Olimpíadas, né, que foi ali em abril de 2016, a outra seletiva. E eu cheguei no final de 2015, eu tava muito bem, muito, muito bem. Tava vivendo assim minha melhor fase de natação. E fui pro meu último brasileiro de categoria, ganhei brasileiro, bati recorde de categoria de novo. Lembro que fiz 55,67 no meu último brasileiro de categoria no 100 livre, que já era um Nossa. tempo bem forte. Isso já tava, já era, esse tempo já estava entre os 5 melhores, 6 melhores do Brasil. E aí vinha o Open no mês seguinte, em dezembro, né, de 2015.
E eu meio que aproveitei o momento, né? Porque eu tava muito feliz ali com a natação. As coisas saíam muito fáceis, vamos dizer assim. Fáceis no sentido que eu conseguia levar meu corpo no limite todo dia no treino. E eu treinava muito bem. Eu fazia tempos absurdos no treino. Assim, e pra mim aquilo era o máximo. Eu falava, nossa, eu chegava pra treinar, eu amava. Eu via a série, via umas séries absurdas, tipo, que hoje em dia eu falo, nossa, como é que eu gostava de fazer isso? E eu falo, nossa, hoje eu vou arregaçar no treino. E eu treinava muito bem, muito bem. E eu tava numa fase que rendia, todo treino rendia. Eu falei, vou pra cima. E daí eu fui pro Open de 2015, que foi a primeira seletiva. E eu andei muito bem. Na eliminatória do 100 livre, eu já melhorei meu tempo. Eu já fiz 55, 55. Nossa. E eu classifiquei pra final com quarto ou terceiro tempo, alguma coisa assim, se eu não me engano. Acho que foi o terceiro tempo. E esse já tava valendo para as Olimpíadas. E eu pilhadaça, né? 19 anos na cara. Falei, nossa, vamos. Não, eu aguentava qualquer coisa Nadal. Falava, eu era carro. Nossa. Falei, aí, coração na boca, né? Aquela ansiedade de nadar. Daí fui pra final. Fui pra final. 55, 40 na final. Nossa. Em terceiro, minha primeira medalha de absoluto. E foi um pódio, assim, que eu guardo essa foto até hoje, porque quem ganhou a prova foi a Etienne e quem ficou em segundo foi a Manu Lírio, que são, assim, atletas que, nossa, eu tiro meu chapéu, assim, que mudaram a natação feminina do Brasil, né? E eu falei, caraca, eu com 19 anos eu tô no pódio com a Etienne e com a Manu. Falei, que foda. E Uhum. essa depois do Open, eu tava meio que. Eu já tava pré-classificada, né, para as Olimpíadas. Passando a primeira seletiva, eu tava com o terceiro tempo. Então, o Reb vão 4 e eu tava ali em terceiro. Na verdade, não, tava em quarto, porque a Larissa tinha feito tempo na eliminatória e aí eu tava com quarto tempo. Nossa. E eu falei, tá. E daí a gente passou a seletiva, a primeira seletiva, o Open. E eu sentei com o meu técnico, a gente sentou, a gente conversou, a gente vai para cima dessa vaga. É possível, é possível. Eu estava numa fase muito boa, muito boa. E junto com o meu técnico, meu preparador, nutricionista, a gente fez um programa que era para tirar tudo que eu tinha. Tirar tudo que eu tinha nos treinos, para eu fazer o melhor tempo possível na seletiva em abril, né? Para, vamos dizer assim, garantir a vaga, né? Confirmar a vaga. E realmente a gente fez um macro muito bom. Eu treinei muito bem, assim, muito. Eu sempre treinei em piscina curta, isso é até uma curiosidade. Eu nunca treinei em piscina, eu sempre treinei em piscina curta. E eu tinha muita facilidade para treinar. Eu lembro que treino de sábado, eu subia no bloco, qualquer treino eu fazia 54, Nossa. 25, qualquer um. Subi e fazia. Tinha Meu Deus. muita facilidade. E daí fomos para a seletiva. E eu tava pronta, Nadal, tava pronta para fazer 54 na longa. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Nadador sabe quando tá numa fase boa, a gente sabe o que a gente é capaz de fazer, sabe? E pelo que eu treinei, eu tinha certeza que eu tava pronta para fazer 54. E aí fui nadar a eliminatória. E naquela época a eliminatória valia também, né? Não era só tempo de final. Eu nunca fui soltar a eliminatória, eu sempre dei tudo na Uhum. mais ainda na final. Eu falei, eu vou pra dentro da eliminatória. E eu nadei da eliminatória do lado de Etienne, não vou esquecer, nunca esqueço. E eu já passei rasgando.
Só que, acho que, se não me engano, passei 26, 20, 26-0, alguma coisa. Nossa. É muito forte, muito forte. Só que eu errei a virada. Não. E aí isso me custou no final da prova, né? Porque quando você erra a virada, o que você compensa, né? Você faz mais força submerso e você força muito a perna. E meu nado sempre foi muito na perna. Minha perna é muito forte. E daí isso me quebrou pro final de prova, porque eu já fui pro 54 na eliminatória. Mas pesou muito no final de prova, ok, eu fiz 55. Foi bom. Foi sei lá, meu quinto 55. Foi bom. Uhum. Só que mexeu muito com a minha cabeça. E eu era nova. Nossa. Vou falar que eu não aguentei a pressão. Uhum. Eu fui pra final meio que com a cabeça derrotada, sabe? Meio que achando Sim. que eu não ia conseguir. E eu tava com o quarto tempo, né? E daí mais outra pessoa na final fez um tempo melhor que o meu, que eu te dei 55-40, Nossa. com o quinto tempo. Quanto Acabei que foi o tempo do quarto lugar? 55-20 Ui, ai, ai. por 20 centésimos. 20 centésimos. Cara, nossa, Lu, que doideira. E aí. E daí depois foi muito complicado para mim, foi muito difícil, porque você se vê ali com 19 anos, você com a possibilidade já de realizar seu sonho. E por um erro seu, porque foi erro meu. Porque eu estava pronta. Você ver isso escapando foi muito difícil. E Uhum. depois foi muito difícil para mim. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui treinar, depois da seletiva, de abril de 2016, eu não consegui. Eu sentei num banco na borda da piscina, eu só chorava. Só chorava. Nossa. Então, foi muito difícil. E eu tentei continuar puxando. Uhum. E daí isso me levou a um outro problema, porque eu acabei entrando em overtraining. Caramba. Eu já tinha levado meu corpo ao máximo para, né, conseguir a vaga, fazer os 54. E eu não dei. Eu e as pessoas que estavam ao meu redor, a gente não deu atenção a isso e não deu o descanso que meu corpo precisava. Então, Uhum. foi Caramba. muito difícil, porque eu entrei num processo de overtraining e que Uhum. para eu sair demorou muitos anos. E, e entrando nesse processo, Lu, eu tenho mais duas perguntas para você, para antes da gente chegar nas perguntas groselhas, que são perguntas mais rápidas. Mas assim, você entrou nesse processo de overtraining. E eu ia fazer uma pergunta sobre os Estados Unidos, porque você tomou uma decisão de primeiro ir para os Estados Unidos, depois voltar. Você fez um processo, passou por um processo diferente. Eu queria que Sim. você contasse sobre isso. Foi nessa época, mais ou menos, que você foi para os Estados Unidos, depois do Rio 2016? Não, foi antes. Foi antes. Muita gente, Ah, mas foi no começo de 2015. Mas eu já fui estudar nos Estados Unidos. Tive idade quando, no começo de 2015, comecei a aplicar no meio ali, meio pro final de 2014, e fui treinar nos Estados Unidos. Eu fui para Louisville, né, no começo de 2015. Só que eu era uma pessoa muito diferente naquela época. Eu era muito apegada à minha família. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu tinha uma mentalidade completamente diferente da que eu tenho hoje, vamos dizer assim. uhum, Difícil para mim. Eu imagino. ficar. Eu, eu fiquei um tempo e eu voltei para o Brasil.
Eu não quis ficar, não quis terminar a faculdade lá nos Estados Unidos. Isso no começo de 2015. E eu falo, eu não me arrependo, sabe? Eu tinha uma cabeça diferente na época. E eu tentei, mas eu não consegui. E na natação eu acabei tendo meu melhor ano, né? Depois, aqui no. Sim, com certeza. Então, eu fui e vi que não era para mim, vamos dizer assim. Claro. Mas toda vez, todo mundo que me pergunta, você acha que eu devo ir? Eu falo, com certeza. Você tem que ir, você tem que ter a sua experiência. Sim. A pessoa vai saber o que é bom ou não para Com ela. certeza. Foi melhor para você ter ido para lá, visto como foi essa experiência, e depois você teve a certeza de que aquilo não era para você, do que ter ficado e depois se arrepender de não ter ido, Não né? sabe, eu prefiro, eu falei, eu fui e essa foi a minha experiência na época. Mas todo mundo que me pergunta, eu falo, sim, vai, você tem que ter a sua experiência, você vai saber o que é bom para você ou não. E é melhor você ir e não se arrepender de não ter ido depois, entendeu? Porque se você você volta, entendeu? Mas tem que ter experiência, é isso que eu falo, tem para você tirar suas próprias conclusões. E Lu, agora avançando na linha do tempo, falamos sobre 2016, voltamos para 2015, falamos de você indo para os Estados Unidos. Agora avançando, voltando para 2016 até 2021, esses 5 anos, que eu sei que foram anos difíceis para você. Você disse que entrou em overtraining, mentalmente você não estava no seu auge, digamos assim. Só que em 2021, no Troféu José Finkel, você voou praticamente. Pegou índice para o Mundial nas provas de 50 borboleta. Acho que você ganhou 5 medalhas, medalhas nessa competição. 50 borboleta, teve 100 livre, 3 de revezamento. Isso mesmo? Foram 7 medalhas, Nadal. 7 medalhas! 4 individuais e Nossa! eu ganhei medalha em todas as provas que eu nadei. Conta pra gente, como que você, assim, saiu de 2016, se manteve motivada para continuar treinando e chegou em 2021 com tudo? O que te manteve motivada para continuar? Eu vou falar que foi muito difícil, muito, muito difícil, porque entrar em overtraining não é fácil e sair é mais difícil ainda, porque foram várias coisas, né? Minha cabeça tava com a cabeça muito ruim depois. E para você sair disso é um processo muito complicado e delicado, porque você tem que ter muito cuidado. Eu tive que ficar muito tempo sem nadar. E quando eu voltei, isso foi 2016, eu mudei de técnico. Em 2017 eu mudei de técnico. Porque o ambiente que eu treinava já não estava mais fazendo bem para mim. Então foi uma das coisas que eu mudei. E eu tive que, vamos dizer assim, reaprender a treinar, a nadar. Porque eu meio que perdi tudo que eu tinha conquistado assim, dentro da piscina, de treino, dessas coisas. Então, nossa, foi muito complicado. Eu não vou mentir que diversas vezes aqui, porque na minha cabeça, eu nunca mais ia conseguir nadar bem, porque eu já não conseguia treinar do jeito que eu treinava antes, tinha muita dificuldade, muita dificuldade. E até eu achar, eu e meu técnico, que em 2017 meu técnico passou, era meu técnico e meu preparador. Até a gente achar um treino que funcionasse para mim, demorou muito. Então, 2017 eu comecei a treinar com o Dinato. Eu fui conseguir nadar bem, melhorar tempo em 2021. Olha. A última vez que eu tinha nadado bem tinha sido em abril de 2016. Então, foram mais de 5 anos, né? E o negócio é que nesse meio tempo ainda teve pandemia. Então, também fiquei muito tempo sem nadar por causa da pandemia.
E meio que mais a pandemia acabou sendo uma virada de chave para mim, porque Uhum. eu e meu técnico, a gente entendeu o que eu precisava fazer, que tipo de treino eu precisava fazer. Então, voltando da pandemia ali 2020 e mais 2021, eu mudei completamente o estilo de treino que eu fazia. Eu não dobrava mais, eu fazia um volume muito pequeno de treino, só que com muita qualidade, né? E, e encaixou. E Entendi. encaixou muito bem. E deu no que deu, né? No FIC de 2021, eu falo que se melhor competição da minha vida. Eu poder falar que eu já fui a melhor do que eu fui a melhor do Brasil, isso para mim é uma coisa que vai ficar marcada para sempre. Foi uma competição não só pelos tempos, pelas colocações. Eu estava muito feliz nadando. E fazia muito tempo que eu não gostava daquilo, sabe? Eu queria. Uhum. E era divertido para mim nadar. Eu caía na piscina e falava, nossa, eu vou deitar e rolar aqui agora. Porque eu sei que eu treinei muito e que encaixou e que tava tudo fluindo. E eu tinha uma parte submersa, lá nesse pico, uma parte submersa que tava muito boa, tava muito encaixada. E curta Uhum. fundamento, né? E eu tava Sim. com fundamentos muito bons. Então era uma diversão para mim cair na piscina e nadar. Óbvio que é muito dolorido, porque eu falo que também foi a melhor competição da minha vida, mas foi a competição que eu senti mais dor. Que assim, eu nadei a prova mais dolorida da minha vida nessa competição, sem livre na curta. Essa prova foi muito Nossa. legal. Eu consegui colocar toda a natação que eu tinha. E o mais importante, eu fui feliz, sabe? Fui feliz nadando. Que essa é uma das coisas que eu valorizo muito, sabe? Não adianta Uhum. só por fazer, só pelo resultado. Acho que tem que gostar do que você faz, tem que ser feliz. Uhum. Eu fui feliz e foi. Era uma coisa que eu tava precisando, sabe, Nadal? É um Uhum. período muito difícil, foram 5, 6 Imagina. Nossa. para tempo, então ali eu Mas sei Uhum. que eu ainda sou capaz, sabe? Que Aham. eu tenho a natação dentro de mim. Que Mas eu legal, Lu. Muito. Fica até um conselho aí para as pessoas que estão escutando. Quanto mais feliz e mais você confia naquilo que foi feito, as chances de você se divertir e ainda ter resultados são ainda maiores, porque às vezes você está lá só no sofrimento, você não tem tempo de aproveitar direito o que você está fazendo e ainda piora. Você não sabe, então não aproveita o processo, ainda piora os tempos, sabe? Isso é um negócio que faz muita gente parar de nadar, inclusive. Isso é uma coisa que Certo. eu falo, Nadal, eu tenho muito dentro de mim. Tem que curtir o processo. Curte o processo. É fácil? De jeito nenhum. Não é. Mas você tem que curtir, você tem que gostar. Porque Uhum. quando você tiver os períodos difíceis, é isso que vai te manter, entendeu? Que vai Uhum. ser aquela coisa que vai te prender e falar, não, é isso que eu quero. Com Isso aqui, certeza. isso aqui vai passar. E Luiz, isso me leva à última pergunta. A gente teve seletiva olímpica esse ano. Eu queria que você contasse sobre a sua experiência na seletiva e como você se mantém hoje motivada para continuar nadando, e sendo que a natação é um esporte que demanda muito do seu corpo e da sua cabeça. Então, você mesmo falou, e pelas suas experiências, tenho certeza que o pessoal conseguiu perceber isso. Mas conta pra gente, o que te mantém hoje nadando, motivado, estando lá treinando todos os dias, e como foi essa seletiva olímpica para você? Vamos lá. Acho que dá para linkar as duas, porque Aham. vai ter a ver com a outra. A seletiva olímpica desse ano para mim foi muito ruim. Foi muito difícil. Decepcionante. Eu sou bem sincera, sabe? Eu não tenho medo de falar Aham. mal. E foi muito ruim. E é muito difícil você saber, porque você sempre acaba se comparando. Então eu sei do meu potencial, eu sei o que eu já fiz.
E eu sei que até hoje meu tempo de 100 livre, que eu fiz com 19 anos, é o tempo que me coloca para brigar por uma vaga olímpica. E quando você se vê tão atrás disso, de você não conseguir estar perto, fazer as coisas que você um dia fez com muita facilidade, é difícil. Então, a seletiva desse ano foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. O jeito que eu nadei foi muito aquém do meu potencial, do que eu sou capaz. Então, depois da seletiva, eu tive que sentar, parar um pouco e refletir, sabe? Porque eu falei, aquilo ali não sou eu, entendeu? Não é atleta que eu sou, não é a Luana, porque tudo que eu faço bem feito. Ah, mas todo dia você chega morrendo de vontade de treinar? Claro que não. Mas eu caio na piscina e eu faço o meu melhor todo dia. Todo dia. E o macro da seletiva foi muito difícil para mim. Eu tive um desgaste muito grande. E acabei perdendo muito treino, ficando doente várias vezes. E me afetou, né? Afetou meu desempenho. E daí você falar o que te motiva. Porque se pegasse pela competição, eu falo, não quero andar desse jeito. E aquilo ali não fui eu, entendeu? Então, eu ainda tenho algumas coisas na natação que eu quero conquistar, sabe? Eu ainda tenho, obviamente, como objetivo ir para as Olimpíadas, isso é um fato. Eu falo assim, na piscina curta, eu ainda quero ir para o Mundial de curta, mas eu meio que já me realizei na piscina curta. Eu já fui a melhor do Brasil, eu já fiz o índice de mundial. Então, eu já ganhei medalha em todas as provas que eu nado na curta. Então, eu amo nadar na curta, mas eu acho que na longa, coisas que eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz medalha de Troféu Brasil de Maria Lenk. Na individual, de heavy já. Mas ainda quero uma medalha individual do Troféu Brasil, na longa. Mundial de longa. Então, são essas coisas, assim, sabe, que me fazem ainda ter o brilho. Mas também, aqui para BH, para Minas, eu comecei a ter ver outro lado do esporte que antes eu não via, porque eu treinava sozinha, né? De 2017 até 2022, era só eu e meu técnico, então não tinha esse senso de equipe, sabe? Então, hoje eu procuro ser a melhor atleta possível, mas não só para mim, mas para os outros, sabe? Para os meus companheiros de equipe. E isso é uma coisa que tem me motivado bastante. Sabe, pertencer, você poder ajudar o outro de alguma maneira, nem que seja gritando no meio da série, vamos, vamos, vamos. Ou você sentar e conversar com a pessoa e falar, querendo ou não, Nadal, eu tenho uma bagagem muito grande já. Com certeza. Com Mas, certeza. É então, muito legal ver você passando por tudo isso e sendo quem você é ali na equipe, agregando muito com todas as pessoas, comigo inclusive. Você é uma pessoa que tem uma energia bem legal e eu posso contar com você para qualquer coisa. Se eu estiver num momento ruim, eu sei que você vai estar lá para me ajudar ou ajudar qualquer um ali da equipe. Você é uma pessoa que eu posso contar. Então, sabe que você realmente agrega. Nadal, obrigada, eu fico feliz. E você sabe que é mútuo isso, que você também é uma pessoa muito especial, que sempre tá de bom humor. Eu não vejo você um dia na cara e sempre querendo ajudar. E, então, isso é uma coisa que eu descobri aqui, que eu também quero poder ajudar os outros, sabe? Porque se hoje eu tô aqui, Nadal, é porque muitas pessoas me ajudaram. Muitas pessoas. Isso é o mínimo que eu posso fazer, sabe? É retribuir isso de alguma maneira e você ficar feliz, você se realizar no outro. Porque eu vejo, poxa, eu vejo, que nem a gente falou, nossos companheiros de equipe indo para a Olimpíada, nosso técnico indo para a Olimpíada. Nossa. Legal demais. Pô, eu fico muito feliz.
muito Com feliz. certeza. Quando um colega, um amigo melhora o tempo, poxa, isso é legal demais, sabe? Então, ter que Uhum. ficar feliz pelo outro é uma coisa que, nossa, é diferente. Legal, Lu. Lu, partindo agora para as perguntas groselha, para daí a gente finalizar esse podcast. Tá, É bora. um teste, igual eu sempre falo, é um teste de confiança, viu? Mas, Lu, vamos lá então. Primeira pergunta: feijão por cima ou por baixo do arroz? Quem coloca feijão por baixo do arroz tem problema, então é por cima, Ó, batata frita, sorriso ou palito? palito. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Você prefere falar todas as línguas do mundo ou poder falar com todos os animais? Falar todas as línguas do mundo. Com certeza. Ah, legal. Brigadeiro com ou sem granulado? Nadal, essa é para você. Em granulado. Sem granulado? Olha. Adoro. E agora a última. Se você pudesse se definir em uma palavra, qual ela seria? Nossa, isso é difícil. Essa é difícil. Legal. Pode levar um tempo para pensar, tranquilo. Companheira. Companheira. Legal, Lu. Te vejo muito como uma companheira, sim. Ah, Mas é isso, Lu. Pessoal, queria primeiro agradecer na frente de vocês, agradecer a nossa convidada, Luana, por ter vindo aqui e aceitado esse convite. Tenho certeza que o pessoal gostou de te assisti-lo e de te conhecer melhor. Gostei demais. E queria agradecer o pessoal que assistiu até aqui. E queria pedir para que vocês deixassem um like, compartilhassem com seus amigos e se inscrevam no canal. E também não esqueçam de comentar, porque isso ajuda bastante a valorizar meu trabalho. E também a vocês ficarem por dentro desse e de mais conteúdos que eu solto por aqui. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Lu. eu que agradeço, de E Nadal. Foi bom demais bater esse papo com você e eu espero que ajude, né, as pessoas. E, galera, isso aí, escutem Nadalzinho, curtem. Vamos ajudar ele, que ele está fazendo um trabalho muito legal, muito diferenciado. obrigado, Lu.